Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Meu nome é Alba e este é o canal Pouco Tempo. Temos pouco tempo, mas ainda tempo suficiente para falar da vida de Sansão. Então, desde já, curta esse vídeo, compartilha. Se quiser fazer comentários, se quiser fazer sugestões, fique à vontade, porque aqui é um canal que está sendo construído, né? E a gente pode construir juntos este canal. No outro vídeo, eu falei um pouco, tô aqui trazendo uma devocional, né, nesses dias, sobre a vida de Sansão, que temos alguns capítulos para falar. E no outro vídeo, eu falei sobre o capítulo 13, que é o vídeo que antecede o nascimento de Sansão. Deus se revela à mãe dele, lembra? Eu até comentei que a mãe dele provavelmente, pelo menos assim, os comentadores que eu li, provavelmente ela tinha uma intimidade maior com o Senhor, porque primeiro o anjo do Senhor apareceu a ela. Talvez, né, ela era estéril, então talvez ela tinha uma vida ali de maior piedade, buscando ao Senhor. O sofrimento muitas vezes nos ajuda a nos aproximarmos do Senhor. Isso é um fato. Nem todos, isso não acontece com todos, aqui não é uma regra, né? Mas o sofrimento, quando nós estamos passando por lutas, por privações, né, sejam de saúde, sejam financeiras, sejam de oportunidades, quando nós estamos passando por algumas lutas, nós costumamos buscar mais piedosamente, com mais afinco ao Senhor. E por ela ser, a Bíblia, eu falando ela, que a Bíblia não revela o nome dela, pelo menos até aqui ainda não, e por ela ter essa dificuldade, né, não poder ter filhos, então possivelmente ela buscava mais ao Senhor, orava, lia a palavra, buscava ouvir a palavra de Deus. E aí ela tinha essa intimidade com o Senhor. E isso, graças a Deus, né? Se o nosso sofrimento nos aproximar de Deus, é uma bênção muito grande e serviu maravilhosamente, né? O anjo fala com ela, depois ela fala a seu marido Manoá sobre que o anjo falou que ela vai ficar grávida, como ela deveria cuidar desse filho, as instruções. Manoá ora, o anjo aparece a ele. Então nós vimos ali, e o capítulo 13 terminou dizendo que Sansão, o menino, nasceu, e os pais deram o nome dele de Sansão, que significa luz do sol. Um significado muito bonito, luz do sol, que indica, quem sabe aí, uma revelação de Deus de que o povo que estava oprimido, o povo que estava em trevas pela opressão, agora receberia a luz de Deus na libertação daqueles problemas que eles estavam passando. Então, texto maravilhoso. Agora, nós vamos dar uma olhada no capítulo 14 de Juízes. E aqui já começa mostrando que Sansão já está adulto. Então nós não sabemos como foi a criação dele, como foi a infância dele, mas já dá esse salto para a vida adulta de Sansão. E fala logo de cara que Sansão estava um certo dia numa cidade chamada Tina, que é no território de Judá, mas era dominada pelos filisteus. E lá ele viu uma moça muito bonita, muito linda, e ele logo se apaixonou por ela. Sansão era um homem que tinha uma fraqueza muito grande pro lado de mulheres e também pelo lado da fama. Ele gostava de se aparecer. Esse capítulo vai até mostrar um pouco sobre isso. E ele chega no versículo 1 ainda e diz assim, ó, ele chega em casa, ele vê essa moça lá nessa cidade e tal, ele chega em casa e já fala, ó, vi uma moça filisteia de Tina, quero me casar com ela. E tipo assim, fala pro pai dele, ó, dá o jeito lá, porque vai lá conversar com os pais dele, preparar isso aí, porque eu quero me casar. Ele já chega com a decisão tomada. E isso aqui é típico de Sansão. Ele é muito imprudente, ele é muito impulsivo, muito impulsivo. Ele vive assim, conforme os sentidos e os desejos, então, hedonista, né, vivendo para si, pro seu conforto. Então, viu a mulher, achou ela linda, maravilhosa, é isso que eu quero pra minha vida, né? Nem pensou duas vezes. E já chegou em casa falando pro pai, ó, vou me casar e tal. Só que o pai, a mãe dele, fica triste, porque a moça não era do povo de Israel, era do povo dos filisteus. E aí, eles tentam de todo jeito falar, Sansão, não faça isso, meu filho, e tal, e tal. Aí no final do versículo 3, fala assim, mas Sansão disse a seu pai, consiga a moça para mim, é ela que eu quero.
ele é um cara imediatista, né? A gente acha que os jovens hoje são imediatistas. Ah, desde que o homem é homem, que o pecado está aí, que nós vivemos tantas vezes tomando decisões precipitadas, decisões erradas, baseadas no nosso desejo, no nosso sentimento, na nossa vontade. E foi isso que Sansão fez. Sansão não pediu orientação aos pais. Ele disse: olha, eu quero, consiga para mim, porque tinha toda a tradição do pai ir lá e ter os preparativos, e falou: não, prepara o casamento, porque é ela que eu quero, independente de qualquer coisa. E isso é um problema muito grande. E os pais de Sansão tentaram dar conselhos, né? Os pais aí que tentam dar conselhos para os filhos, às vezes fica triste e se decepciona porque os filhos deixam de ouvir os conselhos dos pais. Mas os pais piedosos, independente de qualquer coisa, continuam orando pelos seus filhos. E aí, o versículo 4 diz assim: seus pais não sabiam que o Senhor estava agindo por meio disso tudo, para criar uma oportunidade de agir contra os filisteus que na época dominavam Israel. Deus não levou Sansão a ter a vida desregrada que ele tinha, de maneira nenhuma, de maneira nenhuma. Mas Deus, ele usou da situação para frear o mal dos filisteus. Essa cena aqui, esse momento, é um momento em que Deus vai usar toda a situação para frear o mal dos filisteus. Nós podemos ver com isso aqui que Deus, ele usa pessoas que na nossa cabeça muitas vezes a gente acha que Deus não usaria. Deus, ele usou, por exemplo, Raabe, né? Uma prostituta lá em Jericó. E alguém diria: mas como é que pode? Logo uma prostituta, podia ser qualquer pessoa, né? Mas Deus, ele usou aquela mulher, ela tinha um coração quebrantado, um coração temente, que ouviu sobre o povo de Israel e temeu o Deus de Israel. Então Deus, ele não segue padrões que às vezes nós estabelecemos. E aqui a história de Sansão ofende muito quem é legalista. Porque os legalistas se prendem a meu desempenho. Ah, Deus vai me usar porque eu oro tantas vezes por dia, porque eu leio a Bíblia não sei quantas vezes, porque isso, porque aquilo. Então, por causa do meu esforço, Deus vai me usar. Só que a dinâmica não é essa. É claro que com isso eu não estou falando que a gente deve viver a vida de qualquer jeito, dissolutamente, uma vida sem compromisso com o Senhor, que Deus vai usar a nossa vida. Não é isso. Não é isso mesmo. Mas o que eu quero transmitir aqui é que nunca depende de nós o agir de Deus. Nunca depende de nós. É claro que eu até disse no outro vídeo, quando nós buscamos ao Senhor, Ele nos honra com mais dele. Mas não necessariamente nós seremos usados naquilo que às vezes a gente quer. Por exemplo, Davi. Quem diria que Deus ia usar Davi para ser o grande guerreiro que ele foi, o grande rei que ele foi, o grande homem que ele foi? Talvez a pessoa olharia e falava: não, Davi é um menininho bonitinho aí, que não tem cara de soldado. Mas Deus não está preso de maneira nenhuma, nem a nossa performance, nem a quem nós somos. Ele usa quem ele quer e da forma que ele quer. É claro que Sansão, ele errou muito, ele sofreu as consequências do erro dele, mas Deus tinha um propósito em mente. E é claro também que aqui é a história de Israel. Deus tem um propósito em mente e Deus, ele vai conduzindo a história de uma forma bela, de uma forma que o seu propósito é cumprido, por mais que às vezes os homens ajam de maneiras inesperadas, né? E Deus, o amor de Deus é sempre muito maior que o nosso pecado. Aqui na vida de Sansão, nós podemos ver a graça e a misericórdia de Deus atuando através dessa vida. Porque porque o amor de Deus é sempre maior que o nosso pecado. Sansão poderia ter sido diferente, com certeza. Sansão poderia ser um exemplo melhor, com certeza. Mas ele era dessa forma e a Bíblia não esconde os pecados e os percalços daqueles servos do Senhor. Às vezes nós queremos botar uma boa maquiagem e demonstrar uma perfeição, uma vida totalmente exemplar.
é claro, volto a dizer, nós precisamos buscar esse tipo de vida, mas nós temos que entender que nós somos pecadores, que nós temos nossas fragilidades, que nós temos os nossos mal entendidos, que nós erramos. Nós temos que entender isso. E o que Deus busca sempre é um coração quebrantado. No final da vida de Sansão, nós vemos o quebrantamento que aconteceu com ele. Davi, tantas coisas ele fez, mas nós vemos também um quebrantamento na vida dele. O que Deus espera de nós é um quebrantamento. É um quebrantamento. É uma mudança de vida, sim. É vivermos de forma exemplar, como Paulo diz para Timóteo, né? Ser exemplo dos fiéis. Nós temos que buscar esse crescimento, essa maturidade, mas não esquecendo de que não é a nossa força que faz isso. Não é eu que me torno santa, eu que me torno perfeita, mas é justamente a obra que Cristo fez na minha vida. Coisa que Sansão ainda não tinha revelado, porque Jesus ainda não tinha vindo. E nós temos um conhecimento extraordinariamente maior do que Sansão. Porque agora nós entendemos a justificação que é feita em Cristo Jesus. E nós agora nos apropriamos da vida de Jesus. E por que eu sou santa? Por causa da obra que Cristo fez. Por que eu sou perfeita? Por causa da obra que Cristo fez. Por que eu me arrependo dos meus pecados e agora eu devo ter um crescimento espiritual, uma maturidade? Por quê? Por conta de tudo que Cristo faz por mim. E não por causa do meu esforço, da minha performance. E veja como eu sou boa. Não, nós não somos bons. Nós temos que olhar para a vida de Sansão e nos enxergarmos em Sansão. Tantas vezes agimos com os nossos impulsos, com as nossas vontades. E temos que pedir, Senhor, tem misericórdia. Intervém na minha história, muda a minha história. E aí, Deus usou essa situação para começar a frear o mal que os filisteus estavam causando, porque reparem que nos outros capítulos anteriores do livro de Juízes, por exemplo, na história de Débora, o povo estava junto com Débora na luta. Jefté tinha um exército com Jefté. Gideão, um exército com Gideão. Tanto que Deus até mandou diminuir. Gideão tinha lá centenas de milhares de soldados e diminuiu para 300, mas Gideão não estava só. E o que a gente vê na história de Sansão é que o povo está apático diante da opressão. O povo não está lutando. O povo não está buscando sair dessa situação. Eles estão convivendo com os filisteus, sendo massacrados, humilhados pelos filisteus, mas estão convivendo, não estão lutando. Na vida cristã, quando a gente para de lutar, é um problema muito sério. É sinal que a gente se acomodou, que a gente agora tudo bem, tanto faz, porque a gente cansou, mas a gente não pode ser assim. E na história de Sansão, nós vamos ver que Sansão ele luta. E toda vez que ele luta é porque o Espírito Santo se apodera dele e dá essa capacitação especial para ele, obra do Senhor. Mas o povo não está lutando. O povo não está junto com ele. O povo está apático diante da opressão que estão sofrendo. Então, a situação na época de Sansão era uma situação muito grave. Muito grave, porque o povo não está mais lutando. E nós precisamos continuar lutando sem desanimar. E aí, esse capítulo 14 vai falar que Sansão, ele mata um leão, e depois esse leão, ele vê o cadáver do leão, já de alguns dias, e ali tem, as abelhas fizeram a sua colmeia na carcaça seca desse leão. E Sansão então pega esse mel e come esse mel. E nós sabemos que para o judeu, se ele tocasse num cadáver, ele seria contaminado. Então, por ele ser nazireu, ele já não deveria ter feito isso, mas ele, desobediente, infelizmente, como ele era, ele fez. E aí, na festa de casamento, ele traz um enigma. Ele, pensando, né, nessa carcaça do leão, nessas abelhas que fizeram a colmeia ali, ele lança naquela festa o enigma. E ele diz que se os homens acertassem o enigma, qual seria a resposta do enigma, né? Que era o leão e era a abelha. Se eles acertassem a resposta desse enigma, ele daria várias peças de roupa de linho para aqueles homens. Mas se eles errassem, esses homens, esses rapazes, que teriam que dar 30 peças de roupas para Sansão. E aí Sansão, ele gostava disso, ele gostava de levar enigmas, ele gostava de deixar as pessoas curiosas.
Porque ele gostava de ser o centro das atenções, né? Ele se achava assim muito top, muito bom. E aí ele joga esse enigma e vocês que lutem pra descobrir. Só que o que acontece? Roupa, adquirir isso aqui era uma coisa muito difícil. Não, vocês não iam numa loja passar o cartão e comprar essas roupas. Era difícil a aquisição. Então esses homens, além de serem humilhados pelo judeu Sansão, porque eles eram filisteus, além deles não quererem ser humilhados, eles ainda teriam que lutar para conseguir todas essas peças de roupa. Então, esses homens estavam assim, furiosos, eles estavam indignados, eles estavam preocupados como eles iriam resolver essa questão. E aí, esses homens chamam a essa noiva de Sansão num canto e fala para ela: ó, se você não descobrir qual é a resposta desse enigma, nós vamos matar sua família, vamos queimar todo mundo vivo. E fizeram assim uma ameaça muito contundente com ela. Ela apavorou, aí o caos estava instaurado, né? O caos estava instaurado. E aí ela foi falar com Sansão, perturbar Sansão. E o texto fala que ela ficou 7 dias, porque a festa era de 7 dias. Sansão lançou isso no primeiro dia, e já no primeiro dia ela começou: Sansão, me fala aí qual a resposta, me fala qual a resposta. E Sansão foi ficando quieto, não foi falando, até que chegou uma hora que ele não aguentou mais. E isso lembra muito que Sansão caiu nessa uma vez e foi terrível, né? Nós vamos ver lá pra frente. Mas interessante que a gente nota que nós temos fraquezas. Dá para identificar a fraqueza e tratar nela. Sansão aqui, ele tem essa oportunidade, porque essa mulher fez isso com ele. E ele poderia aproveitar e mais para frente, né, eu vou fazer o link, mas ele poderia aprender com essa situação. Porque de tanta insistência, ele abriu o jogo para ela e contou qual era o resultado do enigma, de tanta insistência dela. Então Sansão era um homem que não aguentava pressão, era um homem instável, era um homem levado pelas emoções, era um homem que não aprendeu a ficar em silêncio, sabendo que há tempo para tudo, né? E aí ele vai falar pra ela, porque não aguentou a pressão, não aguentou a insistência dela, dessa jovem, e ela vai e conta pros rapazes: ó, a resposta é essa e tal. E aí os rapazes vêm até Sansão todos mais felizes e aliviados, para não serem humilhados por um judeu, né? E aí fala, o judeu, né, de Israel, aí eles dão o resultado para Sansão. Olha, o resultado é esse e tal. E aí Sansão fica furioso, porque eles ficaram sabendo porque a noiva dele contou. E aí a palavra de Deus fala que ele é tomado pelo Espírito Santo, ele vai numa cidade, mata vários filisteus, pegam as roupas e entrega o prêmio, né? Entrega, como se fosse uma aposta, ele então perdeu a aposta, ele entrega lá, depois de matar vários filisteus. E aí ele volta para casa dele. Veja como ele é impulsivo, ele tá tomado de raiva, ele tá chateado, e aí ele volta para casa dele e larga a noiva lá. E o texto termina dizendo assim: a noiva de Sansão foi dada como esposa ao rapaz que o havia acompanhado na cerimônia. Então, para a festa de casamento não acabar de qualquer jeito, porque Sansão foi embora, chateado, a noiva então é dada para esse servo, para esse homem, rapaz que tinha acompanhado Sansão até essa cerimônia. Então, Sansão, um homem impulsivo, um homem que não aguenta pressões, um homem que é movido pelos seus sentimentos, mas que naquela ocasião, naquele contexto, naquela situação, Deus estava usando para libertar o povo da opressão que eles estavam sofrendo ali pelos filisteus. Mas a história não acaba aqui. Ainda vamos ver a Sansão na sua luta. Vamos ver Sansão fazendo muitas coisas. No capítulo também fala que ele mata um leão, e fala que ele rasga tão facilmente como se rasga um cabrito. Bom, rasgar um cabrito também não é fácil. Sei quem é que consegue, mas enfim, ele tinha uma força descomunal. Realmente é um fato único na história, um homem nessa força. Davi também matou um leão, mas realmente é um negócio assim impressionante. E nós vamos ver depois o que aconteceu, porque essa história, no capítulo 15 agora, ela vai ter outros desdobramentos, mas vamos deixar isso para o próximo vídeo, tá bom? Por enquanto é isso, espero que você tenha
pegado aí, aprendido algumas coisas sobre aplicações, né, para a nossa vida. Que Deus nos ajude, nos abençoe a sermos exemplo dos fiéis, a buscarmos ao Senhor, mas entendendo que tudo parte dele e não é por nossa força, nem por nosso intelecto, mas é pela ação do Espírito Santo na nossa vida. Por favor, curta, compartilhe.